Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos começando o programa Intercessão. Obrigado pela sua audiência e Deus abençoe você e toda a sua família através deste programa. Estamos no ar através da TV, do Canal 14, em Recife, região metropolitana, em todo o estado de Pernambuco, através das repetidoras AM e FM. Também pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial, IEDPE Oficial, e pelo site www.iedpeplay.org.br. Aproveite neste momento de início do programa e já compartilhe os nossos links com os seus amigos, familiares, para que mais pessoas também possam ser alcançadas pela programação da Rede Brasil. Creio que este programa será de grande bênção para a sua edificação espiritual e de outros também, não é? Neste momento queremos convidá-lo para lermos um texto na Palavra de Deus, que se encontra no livro do profeta Isaías, o capítulo 64, o versículo de 1 a 4, que diz o seguinte: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notórios o teu nome aos teus adversários. Assim, as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. No programa de hoje contamos com a presença do presbítero Stefson Barbosa e o presbítero Rafael Ferraz. É um prazer tê-los conosco aqui no programa Intercessão. Presbítero Stefson, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Jefferson. Quero externar minha gratidão primeiramente a Deus e também ao nosso querido e estimado pastor presidente Ailton José Alves. É um prazer, satisfação. Presbítero Rafael, também é uma alegria tê-lo conosco aqui no programa Intercessão. Amém, pastor, paz do Senhor, a paz do Senhor a todos os amados irmãos que estão acompanhando. Agradeço ao nosso Deus pela oportunidade e também ao nosso amado pastor pela confiança de estar aqui cooperando nesse grandioso trabalho, e para a gente é sempre uma satisfação, uma alegria estar à disposição para poder cooperar. Que maravilha, né? Só lembrando que o presbítero Stefson coopera com o pastor ali na superintendência das campanhas evangelizadoras e também é responsável pela congregação ali em Cordeiro, Avenida Caxangá, na área 23, né? O presbítero Rafael está coordenando a área ali em Pontezinha, né? É a área? Sim. Área 52. Área 52, ali em Pontezinha, ali no Cabo, né? Sim, senhor. E para nós é uma alegria hoje poder contar com estes servos de Deus, onde estaremos comentando um assunto tão importante sobre a intercessão. Mas antes de nós entrarmos em detalhes, nós vamos pedir ao presbítero Rafael Ferraz para estar orando ao Senhor nosso Deus. Pois não, vamos orar conforme nos orienta o pastor Jefferson, em nome de Jesus. Pai bendito, em nome do teu Filho Jesus Cristo, mais uma vez estamos em tua presença, Deus, te pedindo, ó Pai, a continuação dos teus cuidados sobre todos nós que estamos aqui para estarmos realizando este culto, este trabalho, este programa, Senhor, para a glorificação e exaltação do teu nome. Abençoa a todos que estão acompanhando, que possam ser, ó Pai, beneficiados pela tua palavra neste dia. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. No programa de hoje refletiremos sobre a vida de intercessão do profeta Isaías e assim veremos as suas obras e o seu ministério. Para isso será necessário entendermos de forma abreviada quem foi o profeta Isaías e por que o seu ministério foi tão relevante no cenário religioso judaico. Presbítero Stefson, presbítero Rafael. Sim, senhor. Pastor, é muito importante a gente definir o livro de profeta Isaías como um clássico do Antigo Testamento. É considerado o evangelho do Antigo Testamento. É uma riqueza poder comentar sobre esse profeta que foi tão importante para o papel nacional de Israel, e ele traz exatamente a Bíblia em miniatura. Podemos dizer que é o único livro que tem 66 capítulos. É um livro que tem um cenário político, um cenário religioso, espiritual, social. Ele tem um legado muito grande, uma contribuição, porque a teologia do Novo Testamento, do Antigo Testamento, podemos dizer, tem como principal objetivo mostrar a rebeldia do povo de Israel, a idolatria, falar sobre a injustiça. São temas relevantes e o livro se divide entre passado, presente e futuro. É um contexto riquíssimo, é um dos profetas que é considerado de um patamar
elevado, porque ele trafegava com desenvoltura em todas as camadas daquela época. Era filho de Amós, podemos pontuar aqui que Amós não era o profeta, para que ninguém possa confundir. Ele tinha um grau parentesco com o rei Uzias, e o Talmud, que é um dos livros mais antigos, define que Isaías era sobrinho do rei Uzias, ou seja, ele tinha uma desenvoltura, era um aristocrata, podemos dizer, né? Palaciano. Ele trafegava, tinha acesso ao templo, tinha acesso a várias camadas, e aí a influência, o papel, a importância desse homem trazer para a nação de Israel, denunciar. Claro que o livro em si vai nos mostrar, denunciar o pecado de Israel, fazer com que o povo tenha o desejo de ser o grande intercessor da nação, e isso o senhor com certeza vai desdobrar juntamente com o nosso presbítero Rafael, que está aqui. E é claro que trazer a dimensão deste livro é muito rico, porque a gente pode considerá-lo como o livro de que ele foi o porta-voz, o intercessor, o arauto de Deus. É importante a gente definir aqui o profeta. O profeta tem uma missão muito sublime, ser a voz de Deus para o povo. É interessante que o sumo sacerdote, ele traz o sacrifício para Deus e ele vai ao povo para levar o povo a Deus. Mas o profeta, ele traz a mensagem de Deus ao povo e ele se coloca exatamente como um intercessor do povo. Ele observa que o cenário era um cenário muito caótico, muito difícil. A gente vai desdobrar aqui. Esse é um pano de fundo histórico. O cenário era um cenário muito difícil. É uma breve síntese, né, irmão presbítero Rafael? Amém, amém. É tudo que o presbítero Steffes tem falado com relação ao profeta Isaías, né? E a gente sabe que foi um homem, de fato, utilizado por Deus para aquele momento em que a nação tanto precisava ouvir quais seriam as diretrizes necessárias para uma recondução de restauração, tanto espiritual como também moral, né? Que o povo precisava muito disso. A degradação moral estava em um nível muito elevado. Isso. E a degradação espiritual também não ficava para trás, que era mais complicada, né? Existia uma introdução muito grande de deuses estranhos, de cultos pagãos e etc, etc. E aí Deus precisava levantar esse homem como disse o presbítero, com toda essa, né, performance da vida material, uma pessoa de uma vivência familiar muito elevada, uma pessoa de uma vivência também econômica muito elevada. Isaías não era um homem simples, era um homem culto, era um homem inteligente. Se a gente lê todo o livro dele, percebe que ele tem uma cultura muito grande. A linguagem. Mas Deus quis usar ele para aquele momento, né? É interessante, pastor, pontuar aqui, pegando um gancho aqui na palavra do presbítero Rafael, que ele tocou na parte moral, né? Veja como estava. A Bíblia nos mostra, através de alguns textos, eu queria até pontuar aqui, para a gente ver um pouco do cenário, de como estava a questão da injustiça, da rebeldia, da idolatria. Por exemplo, a gente pode aqui observar o capítulo 1 do profeta e a gente vê, por exemplo, o versículo de número 23, ele vai pontuar como estava a condição espiritual do entendimento moral dos príncipes na época. Veja, os teus príncipes são rebeldes. 1:23 de Isaías. Os teus príncipes são rebeldes, companheiros de ladrões, cada um deles ama o suborno e corre após os salários e não fazem justiça ao órfão e não chegam perante ele a causa das viúvas. Veja que aqui tinha uma condição espiritual deplorável, né? Outra coisa também que o versículo nos mostra aqui, no capítulo 1, versículo número 17, diz assim: aprendei a fazer o bem e praticai o que é reto, ajudai o oprimido e fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Então havia, de fato, uma corrupção moral muito grande. Então a gente percebe que o profeta Isaías, o seu ministério foi muito importante para o povo de Israel naquela época, não é? Como também em outras épocas, porque, na verdade, ele trouxe a consciência de Deus, principalmente da sua santidade, para despertar no povo o desejo, não é? E de buscar a Deus, despertar no povo a consciência de que eles estavam vivendo uma vida em pecado e precisava reconciliar o povo
para que eles pudessem se aprofundar num conhecimento, num relacionamento profundo com Deus. Né? Então, foi muito importante o ministério do profeta Isaías para o povo de Judá. Só um pouquinho assim, pastor, porque o senhor sabe que depois da queda, né, do homem lá no Éden, aquela ligação que tinha direta de Adão com Deus, Deus aparecia na viração do dia no Jardim do Éden, se relacionava diretamente, sem precisar de mediador, de alguém que fizesse a interposição ali entre um e outro. Então, depois do pecado, o homem precisou de que alguém fizesse, né? E Deus estabelece pelo menos 3 tipos de mediadores aí, que são os sumos sacerdotes, que são os reis e os profetas. Então, Isaías, nessa galeria de mediador como profeta, ele cumpre justamente a missão de fazer a ligação por meio da intercessão, pedindo, e também a ligação por meio da comunicação do que Deus queria para o povo. Então, havia essa necessidade porque o povo estava precisando de fato de que alguém fizesse essa interlocução aí entre Deus e a nação, né? Como é importante a vida de um verdadeiro intercessor, né? A gente percebe aí que Isaías, ele também se constitui para nós um modelo, né? Correto. Principalmente para os dias atuais, quando o povo precisa também de intercessores para despertar a consciência do povo, para buscarem o Senhor nosso Deus. Então a gente vê que nos tempos do profeta Isaías, o povo judeu estava tão distante de Deus que o Senhor os advertiu dizendo que não ouviriam as suas orações, conforme Isaías, capítulo 1, versículo 15. Pedi para o presbítero Stefson ler esse versículo, por gentileza. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então, quais são os elementos que conduzem a vida do intercessor e do povo a um fracasso espiritual, presbítero Rafael? Pastor Jefferson, essa afirmação de Deus, ela é uma afirmação que tem a sua gravidade, né? E a gente percebe que a gravidade da afirmação de Deus vem no final do versículo que o presbítero Jefferson leu, que fala das mãos cheias de sangue, né? E existem vários elementos que podem impossibilitar Deus de ouvir uma oração. E no contexto aqui do meio em que o profeta Isaías estava inserido, são vários, né? Um deles é aquilo que a gente já comentou aqui nos bastidores e agora ao vivo, a questão do capítulo 1 e versículo 3, que o povo estava tão distante, tão afastado de Deus, que o profeta foi obrigado a compará-los a um boi que não conhece a voz do seu possuidor e a um jumento que desconhece a manjedoura. Só que isso no sentido inverso. Ele diz que esses animais têm o conhecimento, né, do seu habitat, do seu convívio, e esse povo havia perdido a ciência, o conhecimento do que era Deus. Quer dizer, o povo chegou a um nível tão baixo, tão baixo, que o profeta disse: o boi conhece o seu possuidor, e vocês não conseguem conhecer a grandiosidade do que Deus tem feito por vós. Então, eu acho que um dos primeiros elementos que levou o povo a fracassar na questão da intercessão, da oração, e fazer com que Deus dissesse que não queria dar ouvidos a eles, né, foi justamente a questão deles quererem se afastar. É como se eles quisessem uma autonomia, né? E toda a autonomia, toda essa autossuficiência, ela é muito prejudicial. E o povo começou a caminhar por caminhos diferentes, consultar deuses estranhos, fazer orações a deuses estranhos. Então, isso fez com que a santidade de Deus, a voz de Deus, que era tão presente, tão bem discutida, tão ali, começasse a ficar escassa. E aí essa escassez começou a gerar neles a incredulidade, o afastamento, o distanciamento. Eu acredito, pastor, que um dos elementos que fez com que Deus não quisesse ouvir a oração deles foi justamente esse distanciar, esse não querer, né? O versículo que o irmão Stefson leu, ele diz assim: pelo que, quando estendeis as mãos, eu escondo de vós os olhos. E ele diz assim: sim, quando multiplicai, ou seja, quando vocês oram sequenciadamente, eu insisto em não querer ouvir vocês, porque vocês não têm respaldo de me buscar, né? Vocês não têm legalidade em me buscar. Foi isso que Deus disse através do profeta aqui no versículo 15, no final, quando disse que as mãos deles estavam sujas de sangue. Aí no versículo 6 diz assim: lavai-vos, purificai-vos, de versículo 16, né? Tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Então, essa
Deus disse assim, eu não ouço por conta disso e disso, mas se vocês corrigirem, eu posso voltar a ouvir. Na verdade, né, eles não levaram Deus a sério, né? Ignoraram a santidade de Deus, ignoraram a justiça de Deus, Exato. ignoraram o relacionamento com Deus. E isso realmente é um grande prejuízo para a vida tanto do intercessor quanto do povo, né? Porque os próprios intercessores estavam vivendo esta realidade, né? Porque os intercessores que eram os sacerdotes, eles não levaram Deus a sério. Eles tornou-se uma religião assim de ritual. Correto. Eles tornaram-se apenas um ritual, né, presbítero Stefson? Não só isso, o profeta Isaías vai denunciar o desvio, pastor, porque, pegando um gancho na palavra do presbítero Rafael aqui, as ações fazem com que aconteça tal coisa. Então, por exemplo, aqui o texto da palavra de Deus, em capítulo 2, versículo de número 8 de Isaías, veja que grau os intercessores, aqueles que estão em favor do povo, de levar espiritualidade ao povo, estavam quando nós lemos esse texto aqui. Também está cheia de ídolos a sua terra. Olha que coisa interessante. Inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram com os seus dedos. E aqui, ali o povo se abate e os nobres se humilham, portanto, lhes não perdoarás. Quer dizer, a gente percebe que a idolatria, né, a ação, a maldade no que tange a corrupção moral que eles estavam. Eles não sabiam discernir nem o que era reto, nem o que era correto. Há um texto aqui que é um dos clássicos, né, do livro do profeta Isaías, que é o 5:20, diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e que fazem do amargo doce e do doce amargo. Ou seja, a inversão de valores. A inversão de valores, a inversão buscando para a idolatria. E como o profeta estava denunciando, ele estava apontando, mostrando a maldade, a corrupção. Você vê, a coisa era tão séria que isso se repete também nos nossos dias atuais. Você vai ver a palavra de Deus nos mostrando o comportamento, né, das crianças, do ancião. O capítulo 3, versículo 12 nos diz assim: os opressores do meu povo são as crianças, e as mulheres estão à testa do seu governo. Ó povo meu, os que te guiam te enganam e destrói o caminho das tuas veredas. Veja que eles estavam sendo enganados. O outro texto, pastor, me permita, porque é um cenário que agrega todos esses versículos para a construção do nosso pensamento. É capítulo 3, versículo 5, diz assim: o povo será oprimido. Veja que um será contra o outro e cada um contra o seu próximo. É consequência, né? O menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Olha, um enfrentando o outro, não havia respeito, Ou não seja, havia... quando os homens se afastam de Deus, essas são as consequências que virão. A desordem, né, social, a falta de respeito às autoridades, a falta de respeito à moral. E olha a coisa que a gente pode perceber aqui, é que esse povo aqui é um povo que tem conhecimento de Deus e da sua palavra. A gente sabe que Israel é uma nação privilegiada dentre os povos. E Isaías, e chega a um ápice de tal forma que Isaías tem que corrigir. A palavra ai, né, está constante em todo o capítulo, até o capítulo 5. Por quê? Porque o caos estava generalizado. E o elemento é, por que um intercessor? Deus levanta alguém de fora para fazer uma intervenção, para mostrar ao povo que tanto os sacerdotes que tinham a função de apresentar dons e sacrifícios diante do povo estavam corrompidos moralmente, estavam afastados de Deus. Profetas não estavam exatamente todos silenciados, né? Aí Deus vai levantar Isaías com essa característica, com essa intrepidez, com notoriedade, trazendo juízo. E o juízo através das nações que estariam ao redor para provocar o juízo. Aí a gente vê aí exatamente o que leva o intercessor como povo ao fracasso, né? Não levar Deus a sério, viver uma vida imoral
de ir de encontro aos princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. E isso foi tão sério, né? Porque eles deixaram de servir a Deus com sinceridade, com seriedade, com reverência, com temor, com tremor. E é interessante que, além desse desvio moral que tanto os intercessores como o povo estavam vivenciando, eles também deixaram de confiar em Deus nos momentos difíceis, né? Porque eles chegaram a fazer aliança com nações que Deus disse que eles não deveriam fazer. Porque ele disse assim, Israel habitará só, né? Ou seja, Israel deveria viver exatamente na dependência total de Deus. E eles passaram a fazer aliança até com outras nações, né? Confiando em outras nações, né? E a gente percebe, pastor, que, por exemplo, né, a nação de Israel, eles quando começaram, porque os 52 anos de reinado do rei Uzias, a Bíblia diz que eles foram 52 anos de reinado pacífico, né? Tranquilo, sem dificuldades. Aí quando ele morre, que é justamente nessa passagem de reino, né, até o próximo rei, aí começa a acontecer os devaneios, a perca de identidade, as dificuldades que eles começaram a viver. E aí começa a se fazer aliança para que se vença os adversários. Aí vai lá, faz aliança com os assírios, aí os assírios começam a pagar tributo aos assírios daqui a pouco se rebeliam contra eles, aí eles vão fazer aliança com os egípcios dobra a carga de tributo. E aí o que é que sobra para eles? Que toda essa influência de quem eles foram consultar acaba sendo introduzido no meio deles a questão da idolatria. E Deus não aceita isso. Se a gente só rapidinho, pastor, Sim. O Salmo 115 é um salmo bastante interessante que diz assim, do versículo número 2, versículo 3, né, diz assim: mas o nosso Deus está no céu, nos céus, e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles, né, das nações pagãs são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem todos e que neles confia. Aí o versículo 9 diz assim: confia, ó Israel, no Senhor, Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Para eu concluir somente esse raciocínio, a questão do intercessor é o seguinte: como Deus é santo, né? E a santidade de Deus constrange a todos a serem santos, e havia uma corrupção generalizada, não tinha ninguém naquele momento que pudesse fazer essa intercessão. Né? Porque como é que eu vou aparecer diante de Deus para pedir misericórdia, bondade, se o texto que foi lido no capítulo 1, versículo 15, diz que todos estavam com as mãos sujas de sangue. Então não tinha como aparecer diante de Deus. Não tinha ninguém que pudesse aparecer. Até o capítulo 6, a situação estava sem alguém que pudesse fazer esta interlocução entre Deus e o homem, né? Prefeito Rafael, para que as mãos estejam cheias de sangue, a gente precisa entender a intenção, não é isso? Então, o texto aqui, pastor, de 2 Reis, que é o cenário do profeta Isaías, no capítulo 17, versículo número 14, a gente vai pontuar essa condição de como estava a mente do povo e o papel do intercessor nesse momento. Veja, 17:14 diz assim: porém não deram ouvidos, endureceram a sua cerviz. Quer dizer, não deram ouvido é quando não escuta, quando não guarda. E endurecer a cerviz é quando não serve de maneira correta. Resistente, né? Resistente. Endurecer a sua cerviz. Como a cerviz de seus pais que não creram no Senhor, seu Deus. Ele faz uma comparação com o que ocorreu lá atrás. Interessante que o versículo 15 vai dizer assim: e rejeitaram os estatutos e o concerto que fizera com seus pais, como também os testemunhos que protestara contra eles, e andaram após as vaidades e ficaram vãs, como também após outras nações que estavam em roda dele, das quais o Senhor lhe tinha dito que não fizesse como elas, ou seja, não imitasse o que elas estavam fazendo. E olha o que é que Israel faz. E deixaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram imagem de fundição de 2 bezerros, fizeram um ídolo do bosque, se prostraram perante a todo o exército do céu e serviram a Baal. E também fizeram passar pelo fogo os seus filhos e suas filhas,
e deram as adivinhações e criam em agouros. Aí entra aí a necromancia. Venderam para fazer o que era mal aos olhos do Senhor e provocaram a ira. Quer dizer, a ira de Deus contra a abominação que eles estavam fazendo. Porque eles estavam oferecendo ao deus Moloque, ao deus Baal, sacrificando seus filhos também. Veja que grau, que nível de cegueira espiritual. E aí, pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou diante da sua face, nada mais ficou senão a tribo de Judá. Mas aqui o versículo 19 ainda vai dizer: até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizera, que é quando cai diante da Síria, que é as 10 tribos, porque Judá agora copiou também. 100 anos depois, também houve a queda do reino de Judá pela Babilônia. E profetizado por Isaías, né? Profetizado tanto nos dois momentos, que era o corte da árvore, que o capítulo 2 fala que dali sairia o remanescente do tronco de Jessé, de Davi, e aquele corte ali falava de que as nações iriam pagar, o juízo de Deus ia chegar. Todos os capítulos de Isaías, se você observar, um capítulo fala do juízo, que é o fogo purificador, e outro fala exatamente das promessas que Deus iria fazer uma restauração nacional em Israel. Então é uma coisa fantástica a gente vê, e o símbolo da benignidade, o desejo de ver aquele povo restaurado, também está presente no conceito do profeta. Então, que maravilha, né? Então, nós estamos aí falando sobre a intercessão do profeta Isaías e já vimos aí que é importante o intercessor estar atento e não apenas orar, mas tem a condição para orar, né? E nós vemos aí que é importante, que, entendendo que Deus primeiro recebe o intercessor para depois receber a intercessão. Mas a conversa está boa, mas nós vamos a um breve intervalo, não saia daí, voltamos já já, porque ainda tem muito para aprendermos acerca das intercessões do profeta Isaías. Vamos a um breve intervalo. Graças a Deus, estamos de volta ao programa Intercessão. Você que chegou agora, ligou a sua televisão, o seu celular, nós estamos falando sobre a intercessão do profeta Isaías. E já vimos sobre o profeta Isaías, um breve relato sobre o profeta Isaías e a importância do seu ministério que ele desenvolveu entre o povo de Judá. E vimos também sobre a questão do desvio moral e espiritual da nação de Israel, como também dos seus intercessores. E vimos aí o perigo de se confiar em outras pessoas a não ser em Deus, como Israel confiaram nos seus reis, confiaram nos reis estrangeiros, confiaram em outros deuses, mas não depositaram a sua confiança em Deus, e isso trouxe um desvio moral e espiritual para a nação de Israel. Mas há ainda muitas lições que podem ser extraídas do capítulo 6 do profeta Isaías, né? Entre elas, destacamos o profeta conhecendo a um atributo moral de Deus. O texto bíblico registra que os serafins clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Isaías capítulo 6, versículo 3. Presbítero Rafael, presbítero Stefson, será que a vida de oração e de comunhão com Deus proporciona ao intercessor o privilégio de desfrutar das revelações divinas? Pastor, me permita começar respondendo essa pergunta. A vida de Isaías, né, como a gente falou no bloco anterior, é diferenciada porque o contexto em que ele é erguido como profeta é um contexto diferenciado. E como também foi muito bem comentado no bloco anterior, a gente falou muito da questão da degradação moral do povo, que foi uma degradação que incluiu até aqueles que não deveriam trilhar por esse caminho, que eram os mediadores, que eram os sacerdotes, os sumos sacerdotes. E aí Deus levanta o profeta Isaías com um diferencial. Ele tinha um desejo de estar sempre participando dos trabalhos no templo. E é justamente no templo que Deus faz a ele a revelação, não é? Que ele tem a revelação. E o texto do capítulo 6 começa a dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor
assentado sobre um alto e sublime trono, não é? Então, aí, essa revelação que ele recebe, ele coloca Deus, ele vê Deus, não é que ele coloca, mas ele vê Deus na posição acima de todos os reis, de todos os sacerdotes, de todas as autoridades terrenas, e faz com que esta visão seja compreendida do seguinte ponto: a santidade de Deus, o poder de Deus, constrange ao profeta Isaías e a toda a nação que entrem pelo mesmo caminho de santidade. Esse é o caminho para que possa acontecer uma possível restauração. Quem poderia fazer isso? Tendo em vista que o povo estava todo corrompido. Quem poderia fazer essa mediação? Quem poderia fazer esta intercessão? O profeta Isaías. Então Deus o chama para que ele desenvolva, cumpra esse papel. Ele diz assim, no versículo de número 2, ele disse: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Essa visão dos serafins, ele mostra a adoração dos serafins e o serviço dos serafins. Então ele disse, adora primeiro, né, que é cobrir os pés, cobrir o rosto e voar. Então primeiro os serafins estavam ali prontos para prestar adoração, prontos para servir, mas aí essa visão vai levando Isaías ainda mais a fundo. O que é que Deus quer do povo? O que é que Deus está cobrando do povo? O que é que Deus está querendo do povo? Eu me lembro de um texto que está lá no capítulo 2 do profeta Joel, que diz que quando o povo estava numa situação semelhante a essa, ele disse assim, vestivos de pano de saco, se quebrantem, rasguem não somente as vestes, mas o vosso coração. E aí fica uma palavra, pastor, me permita, para todos que estão acompanhando, não é, o Intercessão hoje. Às vezes a gente fica naquela de dizer assim, Deus, como é que o Senhor vai fazer? Eu quero que o Senhor faça, não é? Aquela cobrança demasiada para com Deus, e a gente precisa entender que para que haja um pedido e não cobrança, para que haja uma intervenção divina, eu preciso ver o que é que eu estou fazendo, não é? Reconhecer se há alguma coisa que está me levando para um fracasso, para um declínio espiritual, e pedir a Deus que me ajude nessa restauração. Então, se alguém que esteja acompanhando o programa agora está se sentindo numa situação de querer uma intervenção de Deus, é preciso que façamos uma análise. O que é que pode estar interrompendo esta minha resposta da oração, inviabilizando essa resposta, fazendo com que ela demore? Tem alguma coisa aí. Então, a primeira coisa é reconhecer que Deus é Senhor acima de todas as coisas, que o lugar dele não deve ser ocupado por nada, por ídolo, por nada. É dele porque ele é Senhor absoluto sobre até todas as coisas. Até porque ele está sentado no alto e sublime trono. Achei interessante, né? Acima de todos de tudo e de todos, não é? Ele está acima de tudo e de todos. E é interessante, assim, pegando uma palavra aí do senhor falou, a revelação de que ele teve dos serafins voando e com as asas cobrindo os pés, o rosto e tal, era exatamente o que Deus estava transmitindo, uma mensagem que ele gostaria que a nação de Israel fizesse, não é? Tivesse a reverência para adorá-lo e bendizer a sua santidade. E é interessante também, a gente percebe que quando os serafins estão proclamando a santidade de Deus, o profeta entende e ele se vê que ele não tinha condições também de poder proclamar a santidade de Deus e adorar um Deus santo, porque ele habitava no meio de um povo de impuros lábios e ele havia também se contaminado com aquele povo. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. Então ele disse, vou perecer. Mas aí a gente vê que quando ele entrou no templo, ele teve a revelação de Deus. E aí a gente vê aí, né, essa importância do intercessor se chegar a Deus, ir ao templo, se chegar a Deus, porque é ali onde ele vai ter as revelações de Deus e o que Deus deseja revelar ao intercessor para que ele possa ser um mediador no sentido de interceder a favor da nação. Me permita, pastor, eu sei que o senhor fez a pergunta para a Vitor Estevam, só para não perder aqui um raciocínio rapidinho, e qual é a função do intercessor, na verdade, né? É se colocar diante por alguém, né? E para isso ele precisa estar à altura para poder Deus ouvir e receber a sua intercessão.
Pastor, a gente pode pontuar e classificar o seguinte cenário. Isaías perde o seu tio Uzias. Qual é o sentimento de alguém que perde um parente? Quebrantamento. A alma está fragilizada. Ele está fragilizado. Ele deseja ir buscar Deus. Tem pessoas que às vezes, quando estão passando por dificuldade, elas vão ao templo do Senhor. Então Isaías vai ao templo e nessa visão do capítulo 1 até o versículo 4, você vai perceber que é um momento de visão, que é o que a oração permite fazer. Quando você está num estágio de oração, permite abrir os portais dos céus, do céu, podemos dizer, né? Podemos ver que o céu não tem agora interrupção. Ali houve uma conexão entre céu e terra. Abriu da ionosfera, da estratosfera, da exosfera, desceu de alto a baixo a revelação do Altíssimo, revelando sua autoridade, porque você vai ver que o capítulo 6, quando ele diz assim, ele está no trono. O que é trono? Trono é domínio. E interessante que ele não viu o Senhor na sua perfeição, ele viu apenas o séquito. Ou seja, a orla da veste de Jeová, na visão, através da oração, permitiu que entrasse o quê? O séquito, descendo de alto a baixo, entrando no templo. Quando entrou no templo, o que foi que aconteceu? O templo permitiu mostrar ali os serafins que estavam acima dele, aí vai revelar, irmãos, características. Por isso que a oração permite você penetrar em camadas, é um mergulho profundo, é um oceano que revela coisas divinas, celestiais. Aí teve aqui uma visão transcendental. E aí onde é que entra a oração permite entrar nos céus. E ele diz assim, né? E clamavam uns para os outros dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Quando ele viu a adoração dos anjos, naquela contemplação, naquela visão, naquela revelação, o que é que acontece ali? Um sinal de Deus dentro do templo. A oração permite sinais. A oração vê você enxergar o céu. Diz que os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava e a casa encheu com a glória. A glória de Deus entrou dentro do templo. A oração faz, Rafael, presbítero Rafael, com que o crente veja a glória de Deus e a majestade de Deus entrar. Não só isso. Você vai ver que quando ele se depara com essa realidade, que o senhor pontuou muito bem, fez com que ele fizesse uma autoavaliação da revelação celestial. Porque a oração, o que é que acontece conosco quando a gente entra num templo para adorar, para reverenciar? Primeira coisa é fazer um autoexame de si mesmo. Um autoexame. Como é que está a minha condição espiritual? Como é que está? Você que está em casa, me permita aqui dizer essa palavra. Você, muitas vezes ao entrar no santuário, você entra fazendo uma avaliação de si mesmo. Quando você dobra o joelho, você vê os seus pecados, o que você cometeu, o que você fez de errado, você pede perdão. E muitas vezes o Senhor pode lhe entregar uma revelação, uma visão, porque Deus não está limitado, os seus atributos é vivo, a sua onipotência, a onisciência, conhecimento que Deus tem sobre todas as coisas. E Deus ainda é o mesmo, Ele ainda pode se revelar na sua vida. E eu tenho a certeza de que o Senhor dos exércitos revela a sua santidade. E por isso que aqui, quando ele diz que vai trazer uma brasa viva, pastor, a oração revela um elo com o Altíssimo. Deus percebeu que o coração de Isaías ainda não estava preparado para essa missão, para anunciar a rebeldia, a idolatria, tudo que estava acontecendo. Ele teria que ser o quê? Purificado, tinha que ter fogo, o negócio tem que ter fogo. Aonde tem fogo, tem purificação. A oração promove isso. A oração entrou no coração e o Senhor tirou uma brasa tirada do seu altar. Veja que dimensão. Ali fala da comunhão. A oração promove comunhão. Ela promove este elo, né? Eu vi um pensamento ontem, quando o senhor falava no Progeférias, e eu estava ali dimensionando, né, o que é que a oração faz. A oração, ela revela as nossas limitações. Ela nos coloca, uma oração com sinceridade revela as nossas limitações. Ela rasga, ela coloca o avesso, ela permite que Deus faça intervenção para mudar do ponto X ao Y. Deus faz isso.
E a gente observa, eu até anotei aqui, que eu vi no comentário no livro A Oração, a Teologia Bíblica da Oração, né? Que é interessante. Aí o autor disse uma coisa interessante, disse assim: logo após a extraordinária revelação obtida por Isaías da santidade de Deus, começam a surgir evidências de que entre eles havia realmente uma comunicação desimpedida. Depois daquela revelação, quando Isaías ele reconhece o seu pecado, ele se humilha diante de Deus e ele disse: ai de mim que vou perecendo. Então ele reconheceu que era pecador e aí houve uma humilhação. Deus disse uma coisa interessante: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Aí a gente vê que depois dessa revelação, acontece entre eles uma comunicação desimpedida entre o intercessor, entre Isaías e Deus. Dá para ler o versículo 5 e 6 do capítulo 6. Como é que diz aí? Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Oh, glória! Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Aleluia! Pastor Jefferson, me permita fazer uma observação. Os primeiros 5 capítulos, Deus pega Isaías assim e diz assim: eu vou te mostrar como é que está o problema. Como é que está a situação, não é? E eu acredito que, pastor, que nesses primeiros 5 capítulos, ele, como já foi muito bem dito aqui, ele faz aquela análise dele mesmo. Purificou e Por deu isso comunhão. que ele, quando chega no capítulo 6, ele já vai se rendendo. Quando ele vê o que Deus é, a santidade de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, tudo isso nivelada. E quando essa santidade, justiça, amor, bondade, benignidade nivelada, e ele olha para o que ele está, ele diz: não, eu não tenho condições. Eu não posso, do jeito que eu estou agora, eu não posso. Por isso que ele disse: ai de mim que vou perecendo, eu vou morrer junto com a nação. Eu vou embora junto com eles. O caos que se estabeleceu para com eles me atingiu e eu estou na mesma condição. Quando ele faz essa declaração, que o Senhor muito bem disse aí, ele diz: Deus, eu não tenho condições de assumir esse ofício de intercessor na condição em que eu estou. Eu não tenho condições de fazer o pedido pela nação. De proclamar o Deus Santo, a santidade de Deus, como os serafins proclamavam a santidade Eu não de Deus. tenho como fazer isso, porque como é que eu vou clamar o povo a vir buscar o Senhor para a santidade, para que tenham vida pura, se eu estou numa condição que preciso ser, pelo menos, tocado por essa brasa? A oração faz um exame de si mesmo, né? Então, até o presente momento, Isaías estava nessa análise global e pessoal. Exato. E você vê aí que depois desse reconhecimento e dessa humilhação, né? Porque ele pensava isso: eu vou perecer. Aí, em vez de morrer, Deus vem e mostra um outro atributo de misericórdia. Né? Porque o anjo veio, tocou nos seus lábios e disse: isto tocou os teus lábios, perdoados. Continue aí. Aí diz assim: e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Agora, veja, a comunicação ficou agora desimpedida. Veja a continuação. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Continue. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdades, mas não percebeis. E vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos e a entender com o seu coração e a converter-se e a ser sarado. Então a gente observa que quando Isaías ele se humilha diante da revelação, ele se vê e ele se sente perdoado,
Então abriu-se agora o canal de acesso, a comunicação ficou desimpedida, ele vê a conversa da divindade, né? Isso. Aí, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Então, praticamente parece que ele faz uma análise de si mesmo, aí diz, quem é melhor do que eu? Né? Eu pensei que eu ia morrer, ele me deu vida, eu pensei que ele ia me matar, ele me perdoou. Aí ele entra no cenário interessante, Stefano, que ele não pede permissão, porque ele já está em posição de oração. Aí ele diz assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Deus diz agora, vai e diz a este povo. Veja que agora a comunicação entre o intercessor e Deus ficou o acesso aberto, liberado. Agora o intercessor tem liberdade para falar com Deus e Deus tem liberdade para revelar os segredos dele ao intercessor em relação à nação. O detalhe é que existem pontos que a gente pode alencar aqui. Primeiro, Deus fala quando arranca o pecado. O pecado não pode fazer divisão entre o homem e Deus, porque o pecado realmente separa o homem de Deus. Então veja, tirado foi o teu pecado. Então, tirou o pecado, a revelação entrou em dimensão. Ele já está em posição de oração. Deus revela o quê? Conteúdo. O conteúdo da mensagem. O que é que Deus queria dele? A prontidão, a comissão, a comunhão, a retirada de pecado. Tudo isso está aqui e dando a ele o que de fato ele iria transmitir para a nação de Israel, pastor. O conteúdo. Veja que a oração revela não só coisas pessoais do profeta, mas agora vai revelar propósitos acerca da nação. Olha, tu estás sendo purificado, preparado, e tu estás dizendo que vai. Então, qual é o conteúdo da mensagem? Por isso que o versículo 12, 11, o 13 vai dar o conteúdo da mensagem. Amém? Que maravilha, não é? Já estamos chegando praticamente ao final do nosso programa, mas ainda temos algumas perguntas aqui e eu peço aos irmãos que sejam objetivos, rápido, porque a gente gostaria de poder, pelo menos, comentar esses assuntos das intercessões de Isaías. E a gente vê que ainda nesse mesmo episódio registrado nas Escrituras Sagradas, nós percebemos o interesse de Deus em levantar um intercessor, pois o texto bíblico assevera, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Né? Quais foram os requisitos usados por Deus para levantar Isaías como intercessor? E ainda, será que esses requisitos continuam sendo válidos para levantar intercessor nos dias de hoje? Sim, senhor pastor. Os requisitos encontrados no profeta Isaías, eles são necessários a todo intercessor, não é? Não se aplica só ao profeta Isaías, mas a todos. E a gente pode encontrar a disposição dele para estar no templo, uma vida de santidade diante de Deus, não é? Um homem íntegro que recebeu de Deus a integridade necessária para aquele ofício naquele momento, quando o texto diz que os teus pecados foram perdoados, a tua iniquidade foi tirada. Então, eu acho que os requisitos encontrados no profeta Isaías, eles estão disponíveis para todos nós que desenvolvemos e praticamos uma vida de intercessão diante de Deus. Então, santidade, retidão, honestidade, sempre estar na casa do Senhor, buscando ao Senhor, conhecer a Deus, não superficialmente, mas de se relacionar com Ele. Acho que isso é essencial ao intercessor. Para poder estar de acordo com Deus, né? Pois a Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, o intercessor ele precisa alinhar a sua vontade à vontade de Deus, né? E a gente percebe aí, né, Stefano, que no texto de Isaías 55:6, diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A exemplo do profeta, será que o intercessor, além de apresentar a Deus as causas do povo, ele também tem como responsabilidade conduzir o povo à oração e à vida de relacionamento com Deus? Com certeza, pastor. Esse é o papel do líder, pacificar e ser exemplo e modelo. E Isaías teve esse papel. Ele deixou um legado, uma grande contribuição. Mensagens acerca do Messias. O livro de Isaías é considerado o livro messiânico do Antigo Testamento. É uma contribuição. Sua vida de oração está anelada com a história do Messias. Tem momentos que o texto chega até dizer que Isaías é igual, no sentido da chamada que Isaías teve, é igual à chamada do Messias. Veja que comparação muito rica. Então a contribuição dele foi importantíssimo e o legado que ele deixa na mensagem é para a nação de Israel como um todo. A gente olha aqui e é preciso entender a intenção de Isaías para com o povo aqui é mostrar que o povo deixasse as velhas práticas e aproveitasse a oportunidade que Deus estaria colocando à disposição para a pessoa buscar Deus. Veja, buscar o Senhor é inclinar-se, é colocar força, empenho, dedicação,
busque ao Senhor enquanto se pode achar. Quer dizer, ele está dizendo que há um tempo, e a gente está vivenciando esse momento. A palavra se aplica até hoje. Você tem um tempo específico. Muita gente está desperdiçando o seu tempo com entretenimento, com tantas programações, está se esquecendo de buscar o principal, que é Deus, através da oração. Então Isaías é um grande exemplo. Maravilha, não é? Ele não apenas busca, mas ele incentiva o povo a buscar, porque o objetivo do intercessor é que as demais pessoas possam alinhar a sua vontade, a vontade de Deus, e assim aprofundar-se no relacionamento com Deus. Pastor, desceu quentinho aqui agora, e eu vou dizer uma coisa que o senhor sempre diz. O texto diz aqui, muito, invocar enquanto ele está perto. O senhor disse uma frase uma vez, pregando, o senhor disse assim: Deus está sempre no mesmo lugar. Deus está perto. Ele nunca saiu do lugar. A gente pode mudar, a gente pode sair, a gente pode muitas vezes não estar no lugar que ele está, que nós queremos estar, mas Deus está. Ele está sempre ao nosso lado. Graças a Deus, né? Queridos irmãos, nós já tínhamos ainda uma outra pergunta aqui para fazer, mas já estamos chegando assim ao final do nosso programa, mas eu creio que ia dar uma rapidinha pergunta, uma resposta rápida aqui, Rafael. Foi não, e a gente vê que a oração do profeta Isaías, registrada no capítulo 64, nos versículos 5 a 9, é um clássico, né? Exato. É um clássico, né? É um clássico exemplo, digo, de um intercessor que reconhece o termômetro espiritual da sua sociedade. Portanto, qual deve ser a postura do intercessor ao entender a condição espiritual do seu povo? Pastor, eu quero somente, para ser bem objetivo, ler o versículo 9 do capítulo 64. Veja que, porque o intercessor, né, é aquela pessoa que se coloca, como a gente já falou aqui diversas vezes. Ele diz assim, o versículo 8, né? Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, não é? Nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Aí ele começa a dizer, não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Eis, olha, nós te pedimos, todos nós somos teu povo. Maravilha, né? Oh, aleluia. A intercessão do profeta Isaías nesse versículo, ela é maravilhosa, porque ele diz assim, eu carrego essa carga, eu peço pelo povo, esse povo é teu. Esse povo te pertence. É o papel então, do o papel dele, né? Ele desenvolve com maestria. Ele mostra a condição do povo e entende da grandiosidade da misericórdia de Deus e faz com que isso seja passado ao povo. Então, nós vemos que o verdadeiro intercessor, ele não desiste de interceder, né? Pois ele sabe que o Deus de santidade é o Deus de amor, é o Deus de misericórdia, é o nosso Pai, né? É por isso que ele diz lá no versículo 4, né? Desde a antiguidade não se ouviu. Nunca se ouviu um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera, né? Que maravilha, né? Então nós temos um Deus que está à nossa disposição, como lembrou bem o presbítero Stephenson, que ainda está no mesmo lugar, esperando que intercessores com o coração abrasado, cheio de amor por Deus e pelo povo, possa se colocar na presença de Deus para clamar por um avivamento, para clamar por um despertamento espiritual em favor da sua família, em favor dos seus amigos, em favor da sua nação, por que não dizer em favor das nações, para que todos possam se arrependerem dos seus pecados e voltarem a ter comunhão com Deus e poder mover o coração de Deus em resposta às nossas orações. Que maravilha! Nós temos muito aqui a aprender com o profeta Isaías. Creio que o programa de hoje nós falamos apenas de modo superficial, mas se você se aprofundar no livro do profeta Isaías, você vai ver que existe muito para nós aprendermos. Que Deus abençoe você e sua família. Nós aguardamos você no próximo sábado, se Deus assim o permitir, às 5h30 da tarde. Estaremos de volta com o programa Intercessão. Mas neste momento nós queremos já orar, agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós. Queremos agradecer ao presbítero Stephenson, ao presbítero Rafael, e fique à vontade para trazer suas considerações finais, né? Pastor, quero agradecer primeiramente a Deus, ao nosso pastor presidente Ailton José Alves, mandar uma saudação para a congregação do Cordeiro, os nossos irmãos que estão sempre na audiência do programa Intercessão, e para mim é uma alegria retornar. Quero agradecer também
à produção da Rede Brasil de Comunicação e ao senhor também. Amém, pastor. Grato a Deus, né, sempre, ao nosso pastor pela confiança de poder estar aqui cooperando com o senhor nesse programa tão abençoado que é a Intercessão. E agradeço também, e quero mandar uma saudação aos nossos irmãos da Área 52, Deus abençoe a todos os servos de Deus, a todas as famílias que estão acompanhando aí esse programa, que é uma bênção, né, que nos leva, né, a ter esse maior elo, essa maior participação na oração, a buscar mais. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, né? Neste momento nós queremos convidá-lo para juntos orarmos ao Senhor, agradecendo pelo programa e também aproveitando, nós vamos orar pelos irmãos que fazem seus pedidos de oração, aqueles que precisam de um milagre na sua casa, na sua família, na sua saúde, no seu emprego, para que Deus possa conceder a vitória. Vamos pedir ao presbítero Stefson para estar orando ao Senhor neste momento. Sim, senhor, pastor. Conforme a orientação do pastor Jefferson, nós vamos apresentar em oração e na sua casa agora, dobre o seu joelho, ou se você estiver no carro também, dê uma pausa. Se estiver parado, né, ore e interceda conosco. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui diante da Tua presença, te agradecendo e suplicando, Senhor. Nesse momento estamos intercedendo com a oração, pedindo para que Tu escute cada pedido neste momento e atenda com este coração bondoso, com a Tua benignidade, a Tua bondade, todos os atributos que Tu tens, Senhor. Deus eterno, estenda Tuas mãos, ajuda a programação, pastor presidente, a Rede Brasil e a todos. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.